minha gente, tudo bem? Bora lá pra mais um react de um conteúdo totalmente excelente, dessa vez a parte 4 da participação de Elsa Tames no podcast da Universidade Bíblica Latino-Americana. Bora ver onde a gente vai parar. Usted ya lo mencionó ahorita, ¿verdad? Pero estoy intentando visualizar y me cuesta todavía un poquitito como la estructura de la iglesia, porque vamos, tal Ajá. vez yendo como desde el principio, ¿verdad? Para ver un poquitito la evolución. A Jesús lo seguían, o sea, un lugar, una iglesia, un centro de reunión así como que no había, le seguían, era la calle, ¿verdad? Ya después Jesús se va, llega el Espíritu Santo y empiezan las primeras comunidades y se reúnen en casas y entonces vemos, por ejemplo, en las cartas de Pablo, ¿verdad? Que no me acuerdo si era Priscila, tenía una comunidad en su casita, se reunían ahí, ¿verdad? Lidia. Lidia también, y todas estas, y entonces enviaban cartas y Pablo iba también de puerta en puerta haciendo pequeñas comunidades o sembrando, ¿verdad? Lo que nosotros decíamos ahora, las semillitas, ¿verdad? Pausa importante para o destaque de Priscila, Lídia, Dorcas e mais um monte de nome que a gente vai arranjar de lideranças mulheres que sim, predicavam, organizavam, coordenavam as comunidades. Nossa, meu Deus, mas na carta de Timóteo diz que a mulher não deve... Bom senso, minha gente. Por isso que tem que compreender as contradições, os conflitos, ou, como é o título do livro da Elsa Tames, Las luchas de poder en los orígenes del cristianismo, ou As lutas de poder nas origens do cristianismo, que você pode acompanhar aqui no nosso Apoia-se, a leitura comentada desse texto que ainda não tem tradução para o português, mas que gostaríamos de trazê-lo para cá. Pero llega un momento donde ya se empieza como a estructurar más. Usted nos está diciendo que así la estructura llega un poco después, pero aquí ya vemos Hay una tendencia grande ajá, porque la iglesia debe ser columna y fundamento de la verdad, así dice, ¿no? Cuando yo te dejé en Éfeso, yo te dije que te quedaras ahí para que no sé qué y digas que no hagan esto, ni esto, ni esto y que se porten así, 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 porque la iglesia es columna y columna. fundamento de la verdad. Ya ahí se está tratando de, de, de institucionalizar. Tenemos varios indicios. Uno que aparece en singular. Si alguien quiere ser episcopo, bien, pero había muchos. Pero por otro lado, tenemos que en Tito, por ejemplo, lo que habla de los episcopos aquí, allá lo dice presbíteros. ¿Ves? Entonces, ancianos, presbíteros, ancianos, todavía no está muy claro, ¿no? Porque casi lo mismo que dice, lo dice de presbíteros, y acá se dice de episcopo. Por eso no quiero usar la palabra obispo, porque hablas Ajá. obispo y de una vez, ¿verdad? Lo ves, se Uno se llama le imagina monárquico, ¿no? el que Exatamente. A questão do episcopo, né, como ela está utilizando, é aquele cara que é a liderança administrativa do negócio, só que não é um cargo, não é uma posição. No início dessas organizações das comunidades cristãs, como nós vimos no react da terceira parte, né, tá por aqui em algum lugar no canal, então esse é um vídeo recente, enquanto a gente está lançando aqui, tem esse comentário, né? É uma divisão dentro da comunidade de tarefas e não propriamente um cargo. Vai se tornando cargo e aí o episcopo começa a ser compreendido como o bispo, que é aquele cara que tem sua posição de dominação, de cima para baixo, essa coisa toda. Mas se você olha nas cartas, inclusive tem esse lance de você ter a mesma função para diferentes cargos porque ainda está se organizando. É propriamente uma organização de tarefas e tal. Então não está tudo muito bem estruturado. A gente não pode pegar uma instituição que se consolida posteriormente e tentar soltar ela para trás, né? Como se atrás fosse só um reflexo do que a gente tem feito hoje. Isso é um erro muito besta, assim. Então a gente olha para as estruturas das igrejas e a gente imagina que sempre foi assim, o que é um erro. Então essa reconstrução, esse processo de compreender novamente, né, retomar como que se desenvolveu a institucionalização da igreja é fundamental para entender os próprios temas discutidos e debatidos nos textos, e isso que a Elsa faz é maravilhoso. conocimos El ahora. se llama el obispado monárquico ya, ¿verdad? Que es el de la cúpula y luego vienen los presbíteros y luego los diáconos. Aquí se habla del episcopo, que en este caso sería como coordinador de un grupo tal vez de presbíteros, ¿verdad? Y sí, sería como el coordinador de esos aquí me parece también presbíteros. como Y también tenemos diáconos. diáconos.
Diáconos y diaconisas. Aquí tenemos diaconisas. Algunos dicen que no son diaconisas, que son esposas de los diáconos, porque dice asimismo las mujeres, ¿no? Pero el asimismo y da los criterios de quiénes deben de ser, porque siempre es quiénes deben ocupar el puesto y qué criterios deben tener para ocupar ese puesto. Y ahí tenemos otro ministerio que es el de las viudas. Es una orden de viudas, ¿no? Ajá. Al parecer, es muy interesante y le dedica Gato, sí. bastante versículos, sí. Al parecer, había un grupo de mujeres viudas que hacían una promesa a Cristo de no volverse a casar, ¿verdad? Y entonces tenían ciertos ministerios, porque los hombres no podían entrar en casas, entonces tenían que ser las mujeres para hablar del evangelio, etcétera, ¿no? Entonces, por eso era una orden de viudas, también era orar, etcétera, ¿no? Isso é muito massa também no texto. A Elsa mostra pra gente um esquema de como a tradução ela pode ser ambígua ou mesmo enganosa e negar determinados papéis a mulheres, como a de diaconisas. Então, ela faz um trabalho de tradução ali muito massa, que mostra pra gente, tem que acompanhar a argumentação no livro. E outra coisa, esse lance do Ministério das Viúvas. Por quê? Porque a gente tá numa sociedade muito patriarcal e que tem uma ordem de certos regramentos domésticos que dificultavam a vida do varão de participar da vida doméstica de uma casa de outro varão, vamos dizer assim, né? Então, essas viúvas poderiam frequentar como amigas das mulheres que estavam em suas casas e tudo mais, circular com mais facilidade para poder reorganizar ou começar novas comunidades ou trazer as pessoas para as casas em que eles já tinham uma comunidade instituída. Então isso é muito massa de ver. As viúvas ali não é só um grupo das descasadas, as que perderam seu marido, sei lá o que é. Vira propriamente um ministério. E isso a Elsa trabalha de um jeito muito massa também. Se estudia esto, pero no se tienen muchos datos. Pero aquí había la eclesía, tenía que, uno de los ministerios era mantener económicamente a las viudas porque la mayoría eran abandonadas. Sin embargo, había algunas viudas ricas que tenían, algunas viudas que tenían familia con dinero y querían depender económicamente de la iglesia. Entonces, por eso dice, tú ocupa y atiende a las viudas pobres, pero a los otros que tienen familia, deja que ellos se encarguen de sus hijos, bueno, Ajá. de sus hijos no. Sí, es que los hijos y los nietos se de las encarguen viudas, de ellas. de ella, Ajá. de ellas, ¿no? Y después dice que las viudas, que la orden de viudas no sea menor de 60 años. Ya Imagínate, le iba a los hacer que esa ingresen, pregunta porque aquí la tengo marcada. Porque a ver, ¿cómo es? La esperanza de vida era 30, 40 años. ¿Qué viuda va a llegar a los imagínate, 60? mejor dicho, él quiere acabar con esta orden, porque dice, no, después que se casen las viudas. Bueno, que no entren en la lista, en el registro, menores de 60, pues ya para qué, como quien dice, qué fuerzas van a tener. Dice, no, porque luego se les entra el diablo, quieren casarse y rompen con el compromiso que tenían, y luego andan de chismosas y ociosas de casa en casa, ¿verdad? Ahí toda esa retórica que utiliza contra estas mujeres jóvenes viudas es para que no ingresen en este ministerio. Olha a importância de observar do ponto de vista dos conflitos e das contradições, de reconstituir o texto com suspeita e não para você tentar equalizar os problemas, mas explicitá-los para resolver os problemas e entender o que está sendo disputado no período. Pô, isso é sensacional, gente. É uma maneira outra de observar e ler o texto bíblico, que não é doutrinária propriamente dita e nem pasteuriza as coisas, ao contrário. De las viudas, ¿sí? Entonces dice, se les mete el diablo, luego quieren casarse y así rompen ese compromiso que tenían con Cristo y luego andan de chismos. Eso no es, o sea, eso es la retórica que se usaba en contra de las mujeres, que son calumniosas, chismosas, hablan lo que no conviene. Eso siempre dicen, Lo ¿verdad? que todavía nos siguen diciendo. Es increíble cómo estas etiquetas Sí. y esos estigmas todavía nos lo siguen poniendo. Todavía siguen. Impresionante. Sí, y obvio que es que ellas, pues, eran las que podían ingresar a las casas, pero para llevar el evangelio, ¿sí? Llegar la buena noticia. Entonces él él prohíbe
lo que quiere es como acabar con esa orden de viudas. Y al final es interesante porque hay un versículo como en el 16, ¿verdad? Que dice que el que tenga viudas en su casa es como si una viuda tenía mujeres viudas que se reunían ahí, ¿verdad? Que no las cargue a la iglesia. Dice el Ese 16, me parece es muy interesante. 16. ajá, Si dice alguna, que y está en algún femenino, creyente o alguna creyente tiene viudas que las mantenga y no sea grabada la iglesia a fin de que eh, haya lo suficiente para las que en verdad son son, viudas. o sea, las pobres, porque Ah, mano, mais um ingrediente interessante que você coloca, além, isso é muito legal, que é uma intersecção dos conflitos de gênero e de estratificação social ou de classe. Então as viúvas pobres são a preferência, mas dentro dessa defesa das viúvas pobres, ao mesmo tempo você tem esse esforço de romper com esse ministério das viúvas. Então você tem conflitos que abrem contradições que inclusive nos ajudam a pensar a nossa realidade hoje, quando as intersecções não são intersecções só de opressão, mas intersecções de libertação e de opressão e de libertação ao mesmo tempo, na real, né? Quando a gente começa a perceber que determinadas mulheres de determinados estratos sociais têm mais privilégios do que mulheres de outros estratos sociais, de determinada classe diferente de outra classe, tem acesso a certos privilégios que a outra não tem, determinada raça, etnia não tem de outra. E a gente vai vendo como é complexo esses problemas. E que não podem ser enfrentados de uma maneira abstrata. Então, quando a Elsa vai retomando e fazendo essa reconstrução, ela vai expondo problemas que simplesmente universalizar e dar essas prescrições não soluciona a questão. E nem hoje solucionaria. A gente teria que rever passo a passo sempre como aprender a lidar com as lutas e os conflitos de poder com critérios específicos, mas vamos ver se mais pra frente a Elsa traz os critérios pra gente. mira, todas las comunidades, uno de los ministerios más importantes era atender a las viudas pobres. Pero entonces ahí está criticando que hay unas que se meten. Y luego el versículo 16, pero no dice algún creyente, alguna creyente, dice, si alguna creyente es una mujer. Entonces, uno ha dado pie para pensar, ¿no será que había en una casa una viuda que llegaban otras viudas? Imagínate qué amenaza estar ahí hablando con otras mujeres. Y bueno, también de pronto ahí las cargaban a la iglesia, ¿no? Que paguen y no, pues ella, teniendo plata, podía, ella encargarse de ellas, ¿no? Muito Tengo una massa. pregunta curiosa, porque ya estamos cerca de ir concluyendo ahí. Hemos tejido así de a poquitos. Yo las invito a que lean el texto, porque Obrigado, Raquel! Exatamente. Leiam o texto e, pô, mas o texto só tem em espanhol. Vê no comentado que a gente tem aqui no Apoia-se, dá uma força pra gente, acompanha lá que a gente tá fazendo. A gente tá lendo o texto com tradução simultânea, comentários, essa parada toda. E também dá uma olhadinha nos nossos cursos que a gente tem lá na Bruniversidade. Não, o nome não é aquelas coisas, mas a gente precisa tentar de alguma maneira oferecer um conteúdo que seja chamativo, que o nome fique na sua cabeça e identifique com esta carinha desse ser humano desempregado aqui. Bora lá, seguimos. entiende mejor como leyéndolo. Pero ya le he contado a usted que yo molesto mucho a mi papá, ¿verdad? Y mi papá siempre nos enseñó que el alcohol no, que el alcohol no. Pero aquí hay un versículo que yo siempre le digo, ¿verdad? Y yo me río. Y yo le digo, papi, pero la carta primera de Timoteo dice, no bebas agua, deja el agua, toma vino. Aunque sí aclara que no hay que emborracharse y todo lo demás, ¿verdad? Entonces mi papá se ríe y me hace unas caras y, bueno, no se ríe, me hace cara de serio, ¿verdad? O sea, porque sabemos que también, por lo menos aquí en Costa Rica, existe algo que se le dice la cultura del guaro. Y es que en realidad se toma mucho alcohol, ¿verdad? Y que llega a ser peligroso y por supuesto mi familia extendida, mis abuelos y todo lo demás, también han sufrido por el alcoholismo. Entonces yo entiendo el por qué dice esto del alcohol, pero Compartilho da experiência, Raquel. a mí me llama la atención porque es como un versículo como que no pega con lo demás. Se venía todo así y un pronto otro le dice, pero deja la agüita y toma vinito. Entonces como, ¿qué pasó ahí? Bueno, dice, no tomes tanta agua, toma más vino. O sea, toma vino para tus problemas estomacales. O sea, es como medicinal. Y de hecho, los médicos han dicho que un poco de vino es muy bueno. Y
No caso, talvez, do Timóteo. No meu amigo, a minha pangastrite, se eu tomo uma taça de vinho, eu não durmo à noite. Maluco, sofro pra caramba. Es muy bueno para la digestión, para los que tienen presión alta, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Yo pienso que es interesante que versículo esté ahí, porque otra vez nos hace alusión, él está en contra de estos grupos gnósticos, prenósticos, ¿verdad? Ascetas, ¿verdad? Entonces no vaya a ser que este también dé pie a que ¿verdad? Al no tomar vino, de pronto no le gustaba a Timoteo, ¿verdad? Porque pues a algunos les Talvez. gustará, a otros no. Allá se usaba mucho el vino, ¿no? Era cultura. E além de usar muito vinho, todo mundo bebia vinho pra caraca, tem um lance importante que é o ritual, cara. O álcool ou o uso de outras substâncias, fossem alucinógenas, fosse o que nós chamamos hoje de drogas recreativas, substâncias recreativas, que não se deve fazer uso abusivo nem nada, eram usos culticos. Então, tinha tempo para você beber, hora para você beber, momento para fazer. Tem todo um ritual, uma sacralização, um permitido, vamos dizer assim. Ou um regramento para você poder fazer o uso. O problema é que com o processo, e isso a gente tem que pensar muito sério, gente, com o processo de dessacralização de tudo, e essa secularização que a gente foi vivendo, que tem todas as suas contradições e tudo mais, aquilo que em determinada cultura era parte de um rito, de um culto, que você usa para determinada experiência, dentro da modernização e essa coisa toda, de uma cultura eurocêntrica que foi dominando tudo, rebentando com tudo, destruindo com todos os regramentos outros e tal, e começou a consumir esses bens, esses produtos, essas relações de outras culturas, de outros grupos, o que acontece é que aí, progressivamente, deixou de ser uma questão de culto sagrado para vir ver um consumo de alegria e taca ali, né? Pois é. Então, o ópio, que era utilizado por determinados grupos, determinados momentos, em determinadas experiências, em determinadas culturas, chegou na mão europeia modernizante, no período da industrialização em especial, meu irmão, virou remédio para tudo, uso para tudo, alegria, virou um problema social danado. Mas ele era regrado, porque todo mundo sabia dos problemas por determinados por um culto, por um rito, essa coisa toda. Hoje, não é mais culto nem rito. Tá? Desacralização geral, o vinho, o álcool, outras substâncias e tudo mais se torna daí só uma questão de divertimento. Que também não é ruim, obviamente. Vamos nos divertir e nos alegrar. Não de maneira abusiva, que nem te torna um incapacitado para desenvolver aí suas relações sociais, afetivas, com cuidado, com carinho e responsabilidade. Mas o lance é, perdido esse esquema do cultico, virou só um consumo banal. E aí torna-se um problema social, propriamente dito. Reflexões importantes. Cultura vinícola. Jesús hizo unas tinajas llenas del mejor vino en las bodas de Caná, ¿cierto? Son culturas vinícolas, ¿sí? Porque era parte de la cultura. Pero Timoteo de pronto no tomaba y se podía confundir que él estaba igual haciendo la misma costumbre de los gnósticos o prenósticos, ¿verdad? Porque a veces dicen, es muy temprano, depende cuando fechas a Timoteo meter a los gnósticos, pero yo creo que es bastante tardía la carta y podemos tener ahí, es obvio que ahí son ascetas, ¿verdad? No comen ciertas cosas y aquí posiblemente no tomaban vino. Y esa puede ser la razón, y creo que es la razón por la cual diga que puede de pronto confundirse que Timoteo está siguiendo esa costumbre de los, ¿verdad? Esas recomendaciones de los gnósticos. Muito massa. Minha gente, vamos parando por aqui. Espero que vocês tenham curtindo. A gente ainda tem pelo menos mais uma partezinha aí pra finalizar esse papo com a Alyssa Tamez. E se você puder apoiar o canal, novamente, dá uma curtida, ajuda a compartilhar a palavra, segue aí a nossa pegada. E claro, se puder mandar um pix também, ajuda a nossa seguida no trampo. Eu estou gravando vídeos mais curtos desses reacts, porque não estou, nesse momento, em minha casa, senão que estou viajando a trabalho, o que é muito bom, estou muito feliz, finalmente pingou alguma coisa massa, e a gente vai desenrolando o trampo por aqui. De todo jeito, o mais importante, trazendo a boa nova todo dia útil, até a vitória final. Valeu, minha gente, um grande abraço, até menos.